Olá, irmãos, graça e paz. Vamos à nossa aula da Escola Dominical, dando sequência à série de estudos nos 5 pontos do Calvinismo. Hoje nós vamos falar sobre a expiação limitada ou definida, como alguns preferem chamar. Vamos ler um texto base para o nosso estudo que está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 22 a 28. João capítulo 10, verso 22 a 28. E diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Aí, preste bem atenção no verso 26 ao verso 28. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Dá a vida eterna a quem? Às ovelhas, não a todo mundo, a cada pessoa do mundo. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos orar para continuarmos. Santíssimo Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, pelo sustento, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia para conosco, ó Deus. Obrigado por podermos estudar este assunto que carrega elementos que nos são ocultos, mas também com muita clareza naquilo que o Senhor deixou revelado para nós na tua palavra. Assim, ó Deus, nos guia no estudo dessa manhã, que estudar sobre esse assunto, ó Deus, fortaleça a nossa fé em Ti e o nosso conhecimento em Ti também seja aumentado. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja e nos sustenta no estudo dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, esse é um tema que carrega os seus elementos ocultos, aquilo que Deus não quis nos revelar, e há também aqueles elementos que são claramente observados e deduzidos da Escritura Sagrada. E o ponto central a respeito deste tema é se a morte de Cristo ela expiou os pecados de todos e cada um dos homens, ou seja, uma salvação universal, ou se foi para expiar apenas o pecado dos eleitos. Então, se a primeira afirmação é verdadeira, então a expiação ela é chamada de ilimitada ou indefinida. Se a segunda afirmação é verdadeira, a expiação é limitada ou definida. Obviamente que nós cremos que a expiação é limitada ou definida, porque a Escritura Sagrada diz isso. O texto básico que nós acabamos de ler, acho que é muito claro, quando Jesus diz aos judeus: vocês não creem, eu tenho as minhas ovelhas e eu dou a vida por elas, não por vocês, não por todo mundo, não por vocês que não creem em mim. Mas antes de prosseguirmos, vamos definir os termos então. A expiação, basicamente, ela significa pacificar ou reconciliar ou fazer as pazes. Então, o seu uso bíblico vem do Antigo Testamento, onde eram oferecidos animais em sacrifícios como expiação para o pecado dos homens, para que os homens se achegassem a Deus. É claro que nós entendemos que esses animais, o sangue desses animais não expiavam pecados, a Escritura Sagrada diz isso, mas eles apontavam para aquele que com seu sangue derramado expiaria os pecados dos eleitos, daqueles que Deus quis salvar. No caso, Jesus Cristo, na sua obra de salvação na cruz, ele vai oferecer sacrifício definitivo pelos pecados, como diz o autor de Hebreus, e ele vai promover essa reconciliação, essa pacificação entre Deus e o homem. É bom a gente lembrar que o homem desde Adão está em queda, está em rebelião contra Deus, ele está rebelado contra Deus, ele é inimigo de Deus. E Deus providencia então a expiação, a reconciliação, a comunhão, o estar junto novamente com ele por meio da obra de Cristo Jesus. E a questão da limitada ou definida refere-se a um número limitado daqueles que são expiados ou reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo Jesus.
Eu estou usando os dois termos, limitado e definido, porque alguns preferem usar a palavra definida para não causar confusão em relação a limitada. Limitada, alguns podem entender que é uma limitação do poder de Cristo para salvar, mas não é isso. Limitada é só referência ao número de eleitos, daqueles que Cristo pagou por eles na cruz do Calvário. Vamos seguindo aqui, passando para o que dizem os arminianos. Lembre-se que na nossa primeira aula a gente falou que a questão dos 5 pontos do calvinismo ela vem como uma resposta à argumentação dos arminianos, é onde surge ali os cânones de Dort. Então, é sempre bom a gente relembrar aqui e saber também o que foi afirmado, tanto pelos arminianos como pelo Sínodo de Dort em resposta a essa afirmação. Veja bem, os arminianos dizem assim: Jesus Cristo morreu por todos e cada um dos homens, de modo que por sua morte na cruz ele obteve redenção para todos eles e o perdão dos pecados para todos eles. Ainda que quem não seja crente não desfrute deste perdão. E aí os arminianos citaram João 3,16 e a primeira carta de João no capítulo 2, versículo 2. A gente vai falar mais adiante sobre esses dois textos. Bom, primeiro guarde esta frase, que Cristo morreu por todos e cada um dos homens, ou seja, uma expiação universal. Todo mundo vai ser salvo no final das contas, se crerem em Cristo Jesus. Então, os arminianos dizem que, na verdade, a expiação ela é ilimitada, Cristo pagou por todos, mas tem uns que vão para o inferno porque eles escolheram mesmo, porque eles simplesmente rejeitaram a Cristo e ponto final. Então, Cristo pagou por eles, mas eles não quiseram esse pagamento, então eles vão para o inferno. Ok. Segundo, veja que... segundo a afirmação dos arminianos, só os crentes desfrutam desse perdão. Então eu quero que você perceba aí que já há algumas inconsistências nessa ideia. Primeiro, que se Cristo pagou por todos e cada um dos homens, então eles dizem que somente os crentes que desfrutam, somente aqueles que creem que desfrutam desse perdão salvador. Mas percebe, se Cristo pagou por todos, porque só alguns desfrutam, essa já é uma inconsistência. Há um outro problema aqui também, que a gente vai ver agora em mais uma afirmação arminiana. Eles dizem assim: Deus não decidiu deixar ninguém na queda de Adão e no estado comum de pecado e condenação. Então Deus ele decidiu, segundo o arminianismo, providenciar salvação para todas as pessoas, redenção para todas as pessoas. Então, de acordo com o arminianismo, aqueles que vão para o inferno é porque simplesmente eles rejeitaram. Não é porque Deus os deixou de coração endurecido. Eles simplesmente, pela vontade deles, pelo poder deles, das pessoas, eles não creram em Cristo. Isso também é uma incoerência. Porque a Escritura Sagrada ela vai mostrar para nós, a gente já falou isso em outros estudos, que se Deus não quebrar o coração do homem, se Deus não pôr um novo coração ali, se Deus não fazer o homem nascer de novo, espiritualmente falando, ele não tem vontade de crer, porque ele está em rebelião contra Deus, ele está em estado de inimizade contra Deus. Então, esses são alguns dos argumentos. Nós vamos ler agora os argumentos do Sínodo de Dort e da Confissão de Fé, só para fundamentar e nos ajudar no esclarecimento dessas questões. Olha só o que o Sínodo de Dort diz. Deus dá vida à fé, Deus dá nesta vida a fé a alguns, enquanto não dá a fé a outros. Então perceba que é diferente. Isto procede do eterno decreto de Deus. Então a eleição é um decreto de Deus e ponto final. A Escritura diz, ele faz essas coisas, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. De acordo com este decreto, ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer. Pelo mesmo decreto, ele, segundo o seu justo juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. Então, confrontando com
as duas argumentações. Para o arminiano, o homem ele é uma espécie de soberano na sua salvação. É ele que decide. Cristo já providenciou ali a expiação para todo mundo mesmo, então aqueles que quiserem vão seguir a Cristo, aqueles que não quiserem não vão. Isso não depende de uma ação anterior de Deus em seu coração. Esse é o ponto do arminianismo. Já o calvinismo e a teologia reformada, nós cremos que se o Senhor não quebrar o coração primeiro, se o Senhor não fazer nascer espiritualmente primeiro, não há condição do homem ter uma decisão de fé em Cristo. Veja o que o sínodo continua dizendo. Essa eleição ela é imutável propósito de Deus, e pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação por sua graça pura. Não é 144 mil pessoas, como algumas seitas dizem. Eles olham lá para os 144 mil de Apocalipse e dizem que só 144 mil pessoas serão salvas. É um número de pessoas. Não sabemos quantas são. É um número definido, obviamente, mas não sabemos quantas são os eleitos de Deus. Isso é uma questão do seu plano eterno, do seu propósito que está fora da nossa realidade de entendimento. Então essas pessoas são escolhidas de acordo com o soberano propósito de Deus dentro do gênero humano decaído pela sua própria culpa de sua integridade original. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, porém envolvidos na mesma miséria dos demais. Então, quando nós falamos de eleição, de expiação limitada, dos outros pontos, nunca podemos pensar que eu tenho certeza da minha salvação e tal, então eu sou melhor que outras pessoas, de maneira nenhuma. O Espírito Santo que testifica conosco e nos dá essa certeza. Além disso, a nossa condição era de caídos e Deus decidiu pelo seu livre amor, livre misericórdia e graça resgatar alguns desse estado de queda. Mas por que Deus não elegeu toda a humanidade? Mas por que Deus não elegeu fulano, ciclano? Não sei. E também nós não somos juiz da eleição de pessoas A ou B, é Deus que sabe quem ele decidiu salvar. Quanto àquela afirmação anterior dos arminianos, que Deus ele não decidiu deixar ninguém na queda de Adão, há uma resposta para isso, uma refutação do sínodo de Dort. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. É uma citação de Romanos 9,18. Então, Deus ele tem misericórdia de quem quiser e Deus endurece ou deixa endurecido o coração de quem ele quiser. É Romanos 9,18 que está dizendo isso. Não é Calvino, não é o sínodo de Dort simplesmente, ele está só dizendo aquilo que a Escritura diz. Então, se nós dissermos, como os arminianos dizem, que, na verdade, qualquer pessoa ela pode, sem uma ação de Deus anterior em seu coração, de tirar a dureza do coração, crer ou não em Cristo, rejeitar ou não em Cristo, rejeitar ou não a Cristo, porque Cristo pagou pelo seu pecado. Então, primeiramente, nós estamos dizendo que Romanos 9,18 não é um texto que vem de Deus, porque Deus está dizendo aqui, por meio do apóstolo Paulo, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem ele quiser. Isso concernente à questão de crer em Cristo, de ter fé em Cristo. A confissão de fé também nos ajuda, é algo semelhante com o que o sínodo de Dort diz. Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Ele os escolheu de mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé. Não é porque Deus viu que o homem ia crer, então ele elegeu. Não, é porque ele quis antes mesmo da fundação do mundo. Não é por previsão de fé, obras ou perseverança, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso a movesse como condição ou causa. Não é por nossa causa, não é pelo que nós fazemos, é primeiramente pelo que Deus fez em Cristo Jesus. Então, o resumo desses argumentos é o seguinte: os arminianos dizem que Cristo morreu por todas as pessoas, ele pagou pela morte de todas as pessoas, ele pagou pelo pecado, aliás, de todas as pessoas. E os reformados dizem que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Embora
isso é importante, eu vou repetir isso mais adiante também para a gente não esquecer. Nós não negamos que a morte de Cristo tem valor eterno e infinito. Ou seja, a morte de Cristo tem o poder de salvar todas as pessoas, se assim ele quisesse, mas no seu soberano propósito ele não quis. E aí vale ressaltar novamente, né, que estávamos todos condenados. Deus não precisava salvar ninguém. Deus não precisava enviar o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Estávamos todos perdidos por nossa própria culpa, pelo nosso próprio pecado. Mas ele decidiu, num ato de amor, de misericórdia, salvar alguns por meio da morte de Cristo. Então nós precisamos enxergar a expiação limitada por esse prisma do amor e da graça de Deus. Porque se nós enxergarmos de outra maneira, nós vamos falar, mas Deus é injusto, porque a salvação, a humanidade inteira deveria ser salva. Mas nós sabemos, e nós estamos vendo isso no nosso dia a dia, na nossa realidade de pandemia, de desgoverno, ao longo da história, que os homens são maus, que os homens são pecadores, que os homens eles fazem todo tipo de perversidade. Então, não é porque estamos aqui como humanidade que nós simplesmente merecemos a salvação, até porque nós não merecemos. Não é porque nós somos criados por Deus que Deus tinha a obrigação de salvar a toda a humanidade, a cada um dos homens. Não, ele está fazendo isso por um ato de amor, de graça e de misericórdia, para com um número definido de pessoas. Tá? Então nós precisamos enxergar por esse prisma a questão da graça na expiação limitada. Eu quero passar agora a questão do que a Bíblia vai dizer especificamente sobre expiação limitada. A gente passou rapidamente aqui pelas considerações dos arminianos e as respostas dos sínodos de Dort e da Confissão de Fé. E eu queria falar sobre o que a Bíblia diz. Então, há alguns textos que claramente afirmam a expiação limitada. Há outros que são usados pelos arminianos que parecem dizer que é uma expiação ilimitada. E nós vamos conversar primeiro sobre esses que afirmam claramente que a expiação ela é limitada, ela é definida para um número específico de pessoas. O primeiro texto é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 a 10. Veja aí, porque Deus não os destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Veja, Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Ou quer estejamos vivos ou mortos, vivamos unidos a Ele. A extensão da obra expiatória é definida aqui como abrangendo os crentes. Paulo diz, Cristo morreu por nós. Então, esse pronome ele está na primeira pessoa do plural e é empregado no verso 9 e depois no verso 10. No primeiro caso, no verso 9, ele vai definir o propósito da salvação que Cristo provê. Ele nos salva. Salva quem? Toda a humanidade? Cada um dos homens? Não, todos os crentes. A seguir, ele vai então declarar os que são escolhidos para serem salvos. São as mesmas pessoas pelas quais Cristo morreu, tanto no verso 9 quanto no verso 10. Então, Jesus Cristo ele morreu para redimir todos os que Deus destinou para obterem a salvação, ou o livramento da ira divina. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu. Quem são? São os eleitos. Eles recebem salvação e eles vivem unidos a Cristo. É o que está dizendo o verso de número 10. Então, perceba aí que na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 a 10, Paulo está fazendo uma distinção. Quem é salvo por quem Cristo morreu são os crentes, são os eleitos. Não são todas as pessoas do mundo, não são todas cada uma das pessoas do mundo. Não é uma salvação universal, universalista. Não é uma expiação universalista, é uma expiação definida. Veja Mateus capítulo 20, verso 28. Mateus capítulo 20, verso 28. Tal como o Filho do Homem,
que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja, é muitos, não é todos. Claramente o texto está afirmando isso. O resgate de Cristo, ele é providenciado para muitos. Então a salvação é muitos. Muitas pessoas estarão na eternidade com Cristo, mas não todas elas. Veja agora João capítulo 17, verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja agora o verso 20 do mesmo capítulo 17. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Olha só, João 17, Jesus está fazendo a oração sacerdotal pelos seus discípulos. Então ele está orando. Eu estou rogando não pelo mundo. E aqui a gente vai ver mais adiante que a palavra mundo ela pode ser usada em vários sentidos, a depender do contexto em que foi escrito a passagem. Então, Cristo ele está rogando por quem? Pelos eleitos, por aqueles que são alvos do seu sacrifício na cruz. Perceba essas distinções. Agora veja Atos capítulo 20, verso 28. Atos 20, 28. Diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quem Cristo comprou com seu próprio sangue? A igreja. Ele não comprou, ele não expiou todo mundo, todas as pessoas. Apenas a sua igreja, é o que o texto está dizendo. Agora abra Romanos capítulo 8, verso 32 a 34. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Todos nós aqui, uma referência aos crentes. Porventura não nos dará graciosamente por ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então perceba os pronomes, perceba ali, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Aí a obra de justificação está relacionada à obra de reconciliação, de expiação, de propiciação de Cristo na cruz do Calvário. Ela é destinada aos eleitos. Ela é destinada aos crentes. Então não é uma expiação que foi feita para todos os homens, ela é feita para os eleitos. Vamos passar agora a outros textos que são usados pelos arminianos e que parecem sugerir uma expiação ilimitada. Eu citei aqui 3, 4, 5 textos que são claros em dizer que a expiação ela é definida ou limitada. Agora eu vou citar outros aqui que podem trazer essa ideia de ilimitada, como os arminianos afirmam, mas na verdade elas são questões que nós podemos explicá-las. O primeiro texto, alguns meses atrás, eu gravei um estudo da escola dominical sobre este texto, que é João 3,16. Porque ali a palavra mundo, né? As pessoas dizem, então a salvação ela é para todos e cada um dos homens. Sendo assim, ela tem um caráter ilimitado e universal. A palavra em si, como já foi dito, ela contém vários significados, podendo se referir não a todas as pessoas do mundo, o que é o caso aqui. E no texto que eu li de João 17, é o mesmo sentido. Porque quando Jesus ora, eu rogo por aqueles que o Pai me dá, não pelo mundo, ele está separando uma quantidade de pessoas do restante do mundo. Aqui, a palavra mundo, ela não se refere a cada uma das pessoas do mundo, né? Ela indica aqueles que estão no mundo e que vão crer em Cristo Jesus. Eles não vão ter a vida eterna. E por que eles vão crer? Não é simplesmente porque eles tomaram essa decisão sem que Deus trabalhasse em seus corações. Eles vão crer porque Deus já trabalhou em seus corações.
já os libertou, já os deu vida. Então, eles vão crer em Cristo Jesus. Veja comigo agora a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, a frase mundo inteiro, ela é usada como argumento. Então, vamos a uma análise rápida aqui. A quem João está escrevendo, para começar? Ele está escrevendo para judeus. Havia uma aversão dos judeus contra todos os gentios, e a opinião da nação judaica era que eles eram o povo de Deus e que as outras pessoas, eles não deveriam ser inseridos no meio do povo de Deus. Havia uma ideia nesse sentido. Então, por que João está escrevendo esta carta? Era para confortar crentes angustiados pelos seus pecados, a fim de que eles não se desesperassem. Se alguém pecar, temos um advogado. Então, João, ele está aplicando a crentes a sua carta. E ele está dizendo que Cristo, ele é o Salvador de todas as pessoas crentes em qualquer parte do mundo. Ele está dizendo que Cristo é o Salvador de todos os crentes, na verdade, em qualquer parte do mundo. Então, ele está se referindo à obra de Cristo para todos os crentes, judeus e gentios igualmente. O mundo inteiro aqui, ele não é somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é uma referência aos demais, aos gentios, aqueles que não eram judeus. Então, quando ele está escrevendo para os judeus, ele está lembrando aos judeus que eles não deveriam cair no erro de achar que eles eram os únicos cristãos, os únicos que seriam salvos. O ensinamento aqui em relação ao mundo inteiro é que ele está insistindo que há gentios cristãos. Então, Cristo é a propiciação para o mundo inteiro, no sentido daqueles que estão no mundo e que creem em Cristo em qualquer parte do mundo que eles estejam. O contexto nos favorece isso, e as palavras no grego também trazem essa explicação, essa ideia. Nós podemos ler, para colaborar, o texto de João, do Evangelho de João, está no capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando a respeito daqueles que não eram judeus, daqueles que não estavam ali naquele momento, envolvendo então ali não apenas aquele grupo, mas outros que viriam depois, sejam eles gentios ou judeus. Então, o mundo inteiro aqui não é todas as pessoas do mundo, é aqueles que são eleitos e então vão crer em Cristo Jesus. Ele é a propiciação do pecado dessas pessoas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, é um outro texto. Segunda carta aos Coríntios 5:19 é um outro texto, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nos confiou a palavra da reconciliação. É um outro texto que precisa compreender o mundo dentro do contexto aí. Os que são chamados mundo no versículo 19 são chamados nós no versículo 18. Veja aí. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, se você olhar bem, aqueles que são reconciliados no verso 18 são o mundo do verso 19. Mundo aqui então vai significar aqueles cujas transgressões são perdoadas.
Veja aí. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então perceba que a palavra mundo aí, ela não é todo mundo, ela está envolvida com os crentes. Agora um último texto, eu deixei ele por último, ele é mais complexo um pouquinho. Não é que ele é complexo, né? É que ele é mais usado para dizer que há uma expiação ilimitada. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4 a 6. 1 Timóteo 2, verso 4 a 6. 4 a 6. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, ao qual si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, as palavras chamam a atenção, né? Qual deseja que todos sejam salvos, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, a ideia aqui é que o argumento aqui, no caso, né, é que Cristo, na verdade, ele morreu por cada membro da raça humana, ou seja, cada homem, cada mulher, cada criança, sem exceção. Então, se é assim, se a palavra aqui, todos os homens sejam salvos, e o resgate se deu por todos, então nós vamos ter um problema com outros textos da Escritura Sagrada. Veja Marcos, capítulo 11, verso 32. Vamos comparar, porque é importante essas comparações para esclarecermos o contexto aqui. Marcos 11, 32 diz assim: se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Todos quem? Todos os homens. Então, se formos aplicar a ideia de que na primeira carta de Timóteo está falando todos os homens no sentido de toda a humanidade, então cada membro da raça humana considerou João Batista um profeta, que nós sabemos que não é verdade. Agora veja um outro exemplo de Lucas capítulo 3, verso 15. Lucas capítulo 3, verso 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Então, se usarmos todos aqui pensando que todos se referem a toda a humanidade, então toda a raça humana quis saber se Jesus era, toda a raça humana quis saber se João era o próprio Cristo. Então, na passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, o que vai definir é o contexto. E o contexto é claro. Veja o verso de número 1, volte lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens, em favor de reis que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Perceba que há classes de homens aí que Paulo está se referindo. Os reis, os que ocupam posições elevadas, e lá no verso 7 ele vai falar dos gentios, ok? Então, ele está insistindo com Timóteo para providenciar que no culto público não se omitisse nenhum desses grupos, que orassem por eles, que clamassem por eles. Então, em outros termos, a expressão todos os homens, na forma em que se usa aqui, ela significa todos os homens sem distinção de raça, nacionalidade ou posição social. E não todos os homens individualmente, tomados um a um. Então, essa é a ideia do texto. Veja bem, um exemplo que nós usamos, né, na palavra todos. Todo mundo está sabendo disso.
Nós não estamos dizendo que toda a humanidade sabe disso, mas nós entendemos o que significa o todos ali. Aqui se aplica ao mesmo sentido, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todos os homens que são eleitos por Ele. Cristo a si mesmo se deu em resgate por todos os homens, todos aqueles que Deus elegeu, seja ele gentil, judeu, seja rei, seja governador, seja súdito, independentemente de quem seja, independentemente da distinção ou da posição, da nacionalidade. Todos aqui se referem nesse sentido. Então, esses são apenas alguns exemplos bíblicos em favor da expiação limitada e a refutação da expiação ilimitada. Eu quero concluir o nosso estudo a respeito deste assunto. A gente passou aqui, né, por alguns textos e algumas afirmações aqui. Claro que é um assunto muito mais abrangente. Nós podemos voltar com calma em outro momento, né, presencial também, para que possamos conversar sobre o assunto, tirar dúvidas, mas eu quero trazer algumas conclusões aqui nesta manhã. Primeiro, que a expiação ela está fundamentada no amor de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós os amamos, como diz João, porque ele nos amou primeiro. Então, a expiação ela não pode ser vista no prisma de que Deus é injusto. Não, ela tem que ser vista pelo prisma do amor de Deus, da misericórdia e da graça de Deus. Quando nós pensamos na questão da ideia arminiana, da expiação ser ilimitada, Cristo ter pagado por todos, mas mesmo assim alguns rejeitarem pela sua própria vontade, eles estão limitando a expiação. Porque, na verdade, Deus ele decidiu salvar alguns. Então, se Jesus Cristo quis salvar todos, mas o homem tem o poder de rejeitar por sua própria livre vontade, ele está limitando o poder de Deus. Isso é inconcebível. Então, o amor de Deus ele é derramado sobre nós com a sua misericórdia em salvar alguns, né? E ele está fazendo isso pela sua misericórdia. Ele está quebrantando corações, ele está fazendo nascer de novo pela sua misericórdia. E o homem que ele Cristo pagou por ele, em algum momento da sua caminhada, ele vai crer em Cristo, porque o Senhor está operando em seu coração. Segundo, nós temos um problema com a expiação ilimitada, que a morte de Cristo para eles não é reconciliatória, não é salvação, é apenas um caminho aberto. A ideia é que Cristo tornou possível a salvação e quem escolhe é o homem, a decisão é do homem, o poder está no homem. Isso não é possível. Terceiro, é bom repetir que o pagamento de Cristo na cruz ele tem valor infinito e poder para reconciliar todos os homens. Mas o objetivo, o propósito não é salvar todos eles, apenas os escolhidos na eternidade. Isso é decreto de Deus. Quarto, a expiação limitada é uma doutrina bíblica que evita pensarmos na salvação em termos de Deus depender de nós. Joel Bick deu um exemplo interessante no seu livro Vivendo para a Glória de Deus. Ele diz assim: não é que Deus construiu uma ponte de salvação e temos apenas de caminhar sobre ela. Apenas de caminhar sobre ela. Os arminianos dizem: Deus fez a sua parte, agora temos de fazer a nossa. A salvação ela é obra de Deus, que nos reconcilia, como se diz, de ponta a ponta, né? Que nos reconcilia consigo mesmo e tira-nos da morte espiritual. Só aí que nós temos condições de crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Só aí nós temos a nossa responsabilidade. Quando coloca-se assim, Deus fez a sua parte e nós devemos fazer a nossa, corremos o risco de achar que o poder está sobre nós, que a decisão ela está sobre nós, independente do que Deus possa fazer. Nós podemos resistir a isso, como o arminianismo diz. Nós podemos resistir à salvação se quisermos. Não podemos. Deus ele faz a obra em nosso coração e aí nós temos condição de crer. É uma responsabilidade nossa crer. É uma responsabilidade nossa ter fé em Cristo.
As pessoas vão para o inferno porque elas têm a sua responsabilidade. Aí entra duas verdades concorrentes. Aliás, concorrente não, né? Não vou usar essa palavra para não parecer estranho. Duas verdades paralelas, que é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Elas estão caminhando juntas sempre. Quinto, a doutrina da expiação limitada, ela corrige a nossa evangelização. Nós não devemos dizer para as pessoas, Cristo morreu por você. Ou então, você deve crer que é um eleito. Eu não sei se Cristo morreu por aquela pessoa, eu não sei se ela é um eleito. O que eu devo dizer? Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, os evangelistas, a mensagem da Escritura não é Cristo morreu por você. Para qualquer um, isso sendo dito para qualquer um. Ou você deve crer que é um eleito. Em nenhum momento você acha isso na Escritura. O que você acha na Escritura é arrependei-vos e credes no Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, crê no Senhor Jesus e você será salvo. Então, a doutrina da expiação limitada corrige a nossa evangelização também. Sexto, devemos reconhecer que nossa limitação é entender como a expiação limitada é reconciliada com o convite universal ao arrependimento. Isso é algo que nós não conseguimos conciliar, nossa mente limitada. Como que Cristo manda que nós preguemos para todos, indistintamente, mas ele só vai salvar alguns? Não cabe a nós, não conseguimos entender isso. Mas é por isso que nós ficamos com a Escritura Sagrada. Abre lá, nosso último texto de hoje, João capítulo 6, verso 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a Escritura Sagrada é clara. Quando Jesus ele fala isso, ele está falando todo aquele que o Pai me dá, não é toda a humanidade. Embora o Evangelho deve ser pregado a todos. Sétimo, a expiação ilimitada zomba da obra de salvação de Cristo. A expiação ilimitada, o argumento dos arminianos, zomba da obra de salvação de Cristo. Porque se Cristo veio para salvar todas as pessoas e alguns têm o poder de rejeitar, então a obra de Cristo ela não é toda poderosa como a Escritura diz. E isso é um engano. Zomba dos atributos e do poder de Deus em salvar. Despreza a obra da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atuando para nos salvar. Deixa de reconhecer a incapacidade do homem. Estamos mortos em delitos e pecados. Não temos condição de responder positivamente ao chamado do Evangelho, se Cristo primeiro não nos der vida espiritual. O argumento arminiano também dá glória ao homem e não a Deus. E é por isso que nós ficamos com a doutrina da expiação limitada ou definida, pois ela nos coloca em humildade diante das coisas concernentes à salvação. Nós não sabemos todas as coisas, nunca saberemos, porque nós não somos deuses, né? Só há um Deus que sabe de todas as coisas, né? Ela ajuda-nos no reconhecimento da soberania, da sabedoria, do poder e da glória de Deus. Ela nos faz louvar a Deus pela obra de salvação em Cristo Jesus e nos compromete mais com a evangelização, porque Deus tem seus eleitos. Então cabe a nós anunciar as boas novas de salvação. Entre tantas outros benefícios que a doutrina da expiação limitada pode nos trazer. Então nós ficamos com a expiação limitada, nós cremos nela porque a Bíblia diz que Deus decidiu salvar alguns. Eu sei que esses assuntos são muito duros para alguns, muito difíceis de entender. Mas, meus irmãos, o que a Escritura diz é claríssimo. E mesmo aquilo que
parece na nossa língua não parecer claro, quando o texto é examinado, não há dúvida em relação a essas questões. Claro, né, que há dúvidas no nosso coração, questionamentos em nosso coração em relação a essa questão, mas nós também nos recolhemos à nossa limitação, à nossa ignorância em relação a tudo que envolve esta questão. O que cabe a nós é sermos gratos a Deus, sermos humildes, evangelizar e clamar ao Senhor para que Ele salve todos aqueles que Ele já escolheu na eternidade. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê mais conhecimento dEle e mais amor por aquilo que Ele fez por nós, em sua graça e misericórdia na pessoa de Cristo Jesus. Um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe.